Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Esse lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, nesse dia 4 de janeiro recordamos o batismo de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela foi batizada há 149 anos atrás, então iniciamos essa preparação para o Sesc Centenário, os 150 anos de Santa Teresinha, que será ano que vem. Ela nasceu no dia 2 de janeiro de 1873 e foi batizada 2 dias depois, dia 4 de janeiro de 1873. O Evangelho de hoje é o Evangelho da multiplicação dos pães. A primeira coisa que a gente tem que afirmar a respeito da multiplicação dos pães é que é um fato histórico e milagroso, porque infelizmente existe uma mania de explicar os fatos milagrosos do Novo Testamento como se fosse uma espécie de gênero literário. Uma explicação: é que Jesus viu aquele povo e Jesus então ensinou a partilhar o pão. Então assim, quantos pães vocês têm aí? Vocês têm 5 e 2 peixes? Muito bem, então pesquisa aí o resto do pessoal, quantos pães tem? E todo mundo partilhando o pouquinho de pão que tinha e o pouquinho de peixe que tinha, conseguiram dar de comer à multidão e ainda sobrou. Essa é a conversa que as pessoas colocam porque não acreditam em milagres. Mas o milagre da multiplicação dos pães aconteceu, e aconteceu várias vezes. Foram várias as multiplicações dos pães que Jesus realizou. E uma das coisas mais claras de que não se trata de um gênero literário é que depois, durante a história da própria igreja, vários santos fizeram multiplicação de pães, fizeram multiplicação de alimentos. É um milagre, um acontecimento corrente na vida dos santos. São Filipe Neri, por exemplo, dando de comer aos pobres, começava a servir a sopa e a sopa nunca acabava, ia enchendo até que todo mundo estava alimentado. E isso aconteceu com vários outros santos, São Benedito e assim por diante. Então, se os santos fizeram multiplicação de alimento, é evidente então que Jesus, que é o próprio Deus, podia fazer isso e muito mais.
Nós estamos, portanto, diante de um milagre. O milagre de fato aconteceu. Jesus realmente multiplicou os pães. Jesus realmente quis realizar esse milagre. Dito isto, ficando claro que Jesus fez um milagre que realmente aconteceu, nós temos que lembrar uma outra coisa: Jesus é Deus, e quando Ele faz os seus milagres, Ele nunca faz os milagres somente pensando naquelas pessoas que estão ali. Ele fez esses milagres pensando na história da igreja inteira. Ele fez esses milagres pensando em mim, pensando em você. Jesus realmente pensava em mim. Nós temos que ler as páginas do Novo Testamento que narram a vida de Jesus com grande convicção de que Jesus pensava em mim. Quando você for contemplar o presépio e olhar o menino Jesus na manjedoura, você tem que entender que aquele menino ali, há 2000 anos atrás, na manjedoura, pensava em você. Você não existia ainda, mas ele sabia que você existiria, e pensava em você e via esse momento. Jesus lá no presépio, lá em Belém, Jesus estava vendo essa missa aqui, que nós estamos celebrando. E portanto Jesus, quando multiplicou os pães, lá, quando fez esse milagre, Ele estava realmente pensando nesta missa. Ele estava pensando nessa homilia que eu estou fazendo, nesse momento. Ele estava vendo a missa e a consagração que eu vou fazer dentro em breve. E por que Jesus multiplicou os pães? Porque Jesus quis deixar um sinal claro da Eucaristia. Na narrativa da multiplicação dos pães, muitas vezes os evangelistas calcam a narrativa, né, com as palavras da última ceia. Vejam aqui: depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e distribuiu aos discípulos. Quem está acostumado a vir à missa, essas palavras imediatamente nos recordam o quê? As palavras da Eucaristia. Tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e... Ou seja, são as mesmas palavras que são usadas durante a missa. A multiplicação dos pães são um claro sinal, um milagre de Jesus falando da Eucaristia que viria. E isso fica claríssimo e evidente quando nós olhamos para o Evangelho de São João. São João, mais do que os outros 3 evangelistas, ele deixa isso claro, porque no capítulo 6 do seu Evangelho, ele relata a multiplicação dos pães, e depois que começam a ir atrás dele por causa de pão, querendo que ele multiplicasse mais, porque afinal das contas, né? Quem que não quer um rei que nos dá comida de graça, né? Então queriam coroar Jesus como rei e foram atrás dele. Então Jesus ali começou o discurso dele a respeito do pão da vida, onde ele diz que ele é o pão. Inicialmente ele começa a falar do pão da palavra que ele é, o verbo encarnado, ou seja, quem crer em mim. E depois que ele fala que ele é alimento enquanto palavra, ele é alimento enquanto você, ao meditar a palavra de Deus, rezar a palavra de Deus, na oração de intimidade, etc., quando você se alimenta espiritualmente, ele começa a falar depois do pão da Eucaristia e diz: minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Vejam, Jesus então explica
a Eucaristia. E tudo isso a partir da multiplicação dos pães. Então vejam, quando Jesus multiplicou os pães, ele estava vendo a missa. São as duas partes da missa. A primeira parte da missa, essa que nós estamos vivendo agora, a liturgia da palavra, né? Chamada também de missa dos catecúmenos, em que Jesus se dá como alimento na palavra. Quando você medita a palavra de Deus, não somente ouve um sermão, não. Quando você de fato medita a palavra de Deus em oração e num ato de fé, você faz uma refeição espiritual. Isso acontece. Talvez você já tenha experimentado isso na sua vida. Quando você está rezando e de repente uma verdade brilha para você. Você diz: nossa, meu Deus, o que foi? Deus é amor. Sei lá, a primeira leitura de hoje, o amor consiste nisso: Deus nos amou por primeiro. Deus me amou por primeiro. Você não sabia disso? Não, eu sabia, mas agora eu vi. Quantas vezes você, meditando uma verdade, você enxerga: Deus nos amou por primeiro, Ele tomou a iniciativa, quando éramos inimigos, quando nós não amávamos Deus, quando nós não conhecíamos Deus, quando nós não tínhamos fé, Ele já nos amou. Aquilo lá é um verdadeiro alimento, quando você, rezando, consegue enxergar. Então essa é a primeira coisa. Jesus aqui está sendo o pão da palavra, quando de fato na oração você medita e vê isso. Atenção, muita gente se ouve muito, repete muito, né? A mesa da palavra de Deus na missa, a primeira parte da missa, nas leituras, ali é o pão da palavra. Então é tão importante como o pão da Eucaristia. Opa, parou. Para. É o mesmo Jesus, mas com presenças muito diferentes. Jesus é pão da palavra, mas não é pão da palavra no ato mágico do padre vir aqui, ler e pronto, alimentou todo mundo. Jesus só é pão da palavra quando você, que escuta a leitura, que escuta a pregação, escuta isto que eu estou dizendo aqui, como Deus vivo, falando com você, interpelando. Quando você está naquele momento de meditação, ouvindo uma homilia, e a pessoa: nossa, o padre está falando para mim, foi para mim isso que ele falou, aquilo me alimentou. Ali aconteceu realmente o ato sobrenatural de Deus, com a luz sobrenatural da fé, iluminar a sua alma e alimentar você interiormente. É Jesus pão da palavra? Sim, mas não é ex opere operato, não é automaticamente. Ou seja, para Jesus nos alimentar enquanto palavra, precisa de um ato de devoção seu, precisa de um ato de fé exercida seu. Não é mágica, não é automático. Agora, quando nós falamos da segunda parte da missa, que Jesus é pão, Eucaristia, aí nós já temos um sacramento. É uma situação muito diferente. Por quê? Porque a presença de Jesus na Eucaristia e a atuação de Jesus na Eucaristia acontece de forma garantida e automática. Mesmo que você esteja distraído, Jesus está presente na Eucaristia, realmente, substancialmente.
A substância do corpo, a substância do sangue estão lá e, portanto, se está o corpo, está o sangue, está o resto: corpo, sangue, alma e divindade. Então, a presença de Jesus na Eucaristia é uma presença que nós chamamos de presença real. Ela é muito mais profunda, ela é muito mais ontologicamente consistente. Portanto, não dá para a gente chegar e dizer que a mesa da Eucaristia e a mesa da palavra está tudo no mesmo nível. É sempre o mesmo Jesus, mas a forma de presença é diferente, porque a presença sacramental é uma presença garantida, ontológica. Número 2, a atuação de Jesus é diferente também. Porque quando eu ouço a palavra, não há garantia de que Jesus vai me dar, naquele momento de oração, uma graça atual, para eu poder amá-lo, crer mais, amar mais e me alimentar. Mas quando eu recebo a comunhão, se eu estou em estado de graça, na hora que você comunga, existe uma garantia de que Jesus está tocando a sua alma com uma graça atual, porque essa é a garantia do sacramento. Se você não aproveita isso, é porque você está comungando mal. Está entendendo? Você está comungando mal. Então, vamos fazer uma comparação aqui para você entender a grande diferença. Comparações, né? Cuidado com as comparações. Quando você recebe Jesus na palavra de Deus, não é? Você recebe, mas não há ali uma garantia de que você consiga se alimentar, porque aquilo tudo depende muito de um ato seu. Você é quem vai ter que pegar o alimento, levar para a cozinha da sua alma, trabalhar aquele alimento, para finalmente você conseguir fazer a refeição. Na meditação da palavra tem um trabalho seu que tem que acontecer. Então não é garantido que você se alimente. Quando você comunga na Eucaristia, ali não, o alimento já está pronto e é certeza absoluta de que Ele está lá alimentando você. Se você não consegue digerir o alimento e aproveitá-lo, aí já é um problema do seu organismo, não um problema do alimento. O alimento já está pronto. Tem gente que se alimenta da Eucaristia, mas nunca cresce espiritualmente, porque comunga mal, porque não está realmente assimilando aquele alimento que é Jesus. Então nós precisamos nos dispor melhor para comungar melhor. Então esta é a realidade que Jesus quer nos ensinar quando Ele multiplica os pães. Jesus quer nos dar uma lição como que Ele é alimento. Ele é alimento de duas maneiras. Ele é alimento na palavra, Ele é alimento na Eucaristia. Mas duas maneiras reais, porém bem distintas. O alimento de Cristo na palavra depende muito de todo um processo de meditação, de tu que é que eu vou fazer. O alimento de Jesus na Eucaristia, o alimento já está pronto, mas ele é pouco aproveitado pelas pessoas porque comungam mal, comungam distraídos, comungam dispersos, comungam sem amor. Mesmo que esteja em estado de graça, nós precisamos comungar melhor. Precisamos verdadeiramente aproveitar esse alimento, esse pão descido do céu, que se dá tão abundantemente multiplicado para nós.